Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa Casa de Lei. Sei que é uma sexta-feira chuvosa, né? Mas como eu brincava no momento em que eu entrei aqui na Câmara, é um assunto bastante importante. A gente trata hoje do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de nossa cidade. Pena que meus colegas não estejam aqui presentes, por isso que eu estou presidindo essa audiência pública. Agradecer aos servidores da nossa casa, que sempre estão conosco nos ajudando, e também as pessoas que de casa nos acompanham. Eu vou passar a palavra para a presidente, senhora Juliane, e agradecer às meninas presentes do Instituto, a Kátia, Araceli, Andressa e Valéria. É isso mesmo? Faltou alguém? A Lilian acabou de chegar. Lília? Bem-vinda, Lília. Vou passar a palavra para vocês. Espero que o pessoal esteja acompanhando e que a gente consiga esclarecer aí o máximo possível. Obrigada, doutora. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal, que eu espero que esteja assistindo a gente de casa. Hoje não é um dia muito polêmico, né? Então, não estamos falando de assuntos polêmicos, é mais a prestação de contas das atividades do Instituto de Previdência em 2023, para cientificar todos os nossos atos e ações de gestão, enquanto a gente está aí cuidando dos recursos em prol da aposentadoria no futuro dos servidores. Então, a gente preparou um relatório de gestão, um relatório de governança, ele foi encaminhado, o link para acesso para todos os e-mails dos servidores, todos aqueles que a gente tem no nosso banco de dados. Todas as informações em sua íntegra estão lá. Aqui é mais para explicar o detalhamento e tirar as dúvidas que pudessem surgir, né, da leitura ali do relatório. Então, antes de começar propriamente os dados do relatório de governança de 2023, eu gosto de fazer uma introdução do que é a Previdência Municipal. A gente, apesar de ter aí a Previdência desde 2015, né, finalzinho de 2015, o pessoal ainda tem um pouco de compreensão a respeito. Então, aqui eu trago o ordenamento jurídico que trata, né, na legislação municipal, onde, lá em 2015, a Lei Complementar 387 tratou do regime jurídico dos servidores, onde nós éramos seletistas e passamos a ser estatutários. Foi um marco para nós lá, né, em novembro de 2015. Depois, o que tratou do nosso regime de previdência, onde nós deixamos de ser regime geral lá pelo INSS, passamos a ser previdência própria, a Lei 388, e o nosso plano de carreira, que é o 389. Então, essas três legislações são assuntos diferentes, mas complementares para a vida do servidor no município. Aqui eu só abro um parênteses que os servidores da Câmara têm ainda uma regulamentação diferenciada, porque não seguem o mesmo plano de carreira que nós. Então, esses são os regramentos que a gente deveria saber certinho para ir atrás dos nossos direitos mesmo, enquanto servidor. Tá, o regime de previdência próprio do município, ele tem a obrigatoriedade de conceder benefícios de aposentadoria e pensão por morte, né? Então, lá no artigo 40 da Constituição Federal, ele coloca a obrigatoriedade do mínimo que o regime de previdência tem que fazer. Então, aposentadorias e pensão por morte. Então, a gente faz aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, aposentadoria só por idade ou aposentadoria especial do magistério. E quando há algum falecimento de um servidor, a gente faz a concessão de benefício de pensão por morte. Itupeva Previdência, ela é uma autarquia previdenciária. Então, as pessoas confundem um pouco em que lugar que a gente está na estrutura hierárquica do município, né? Uma autarquia previdenciária, ela tem a sua autonomia administrativa, a sua autonomia financeira, econômica, patrimonial, a sua estrutura organizacional, tudo distinta da prefeitura. Então, a gente faz o gerenciamento da autarquia sem a influência do Poder Executivo. A gente é um braço do Poder Executivo, mas com autonomia de governança, exatamente para a gente conseguir gerenciar corretamente os recursos previdenciários. Aí aqui eu tentei trazer uma ilustração da onde a gente fica, né? Então, a gente tem aqui o Poder Executivo, a Prefeitura, o Prefeito, as suas secretarias e os órgãos equiparados. Então, pensar na estrutura administrativa do Executivo, o do Legislativo, né? Você tem o Poder Legislativo, a Câmara, a mesa de diretores, os departamentos, e a autarquia ela fica fora dessa estrutura por conta da sua autonomia.
A estrutura de governança da Previdência ela é composta por um Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é o que, de fato, manda no Instituto de Previdência. Ele que dá as diretrizes de tudo que a gente tem que fazer para que o resultado final, que é a concessão de aposentadoria e pensão, seja cumprido. A diretoria executiva, ela cumpre o regramento feito pelo Conselho Deliberativo. Para verificar se a diretoria executiva está cumprindo com a sua obrigação de seguir as diretrizes do Conselho Deliberativo, tem o Conselho Fiscal que fiscaliza esses atos. Uma questão muito importante, que é a dos investimentos, né, que muita gente fica preocupada, a gente também tem um braço aí da diretoria executiva, que é uma delegação de atividades do Conselho Deliberativo, que é o Comitê de Investimentos. A diretoria executiva ela é composta pela diretoria da Presidência, Departamento Administrativo, de Previdência e Financeiro. Lá na nossa estrutura de governança, a gente tem uma série de documentos para fazer o nosso planejamento de trabalho. Lá é uma rotina burocrática mesmo. Nós sabemos o que vamos fazer no dia seguinte. Nós temos um plano de trabalho, um plano estratégico por 5 anos, um plano de ação anual, a gente tem plano de capacitação, a gente tem relatórios. A Previdência ela é toda mapeada e cheia de relatórios para dizer tudo o que nós fizemos. Então, qualquer pessoa que chegar lá na Previdência hoje e pedir qualquer dado, desde a fundação da Previdência Municipal, ela vai ter conhecimento. Então, a gente tem uma estrutura bem consolidada de governança e todos os relatórios, planejamentos, planos de capacitação, pareceres necessários para comprovar e demonstrar toda a evolução nesses anos todos de trabalho. Tá? Para participar dessa governança, né, para participar do ITPE Previdência, como é que faz? Então, existe uma legislação municipal, a Lei Complementar 483, e também uma portaria do Ministério da Previdência, que é um 467 de 2022, que requer vários requisitos. Estão aí elencados, né, na apresentação, que o servidor ele tem que ter e manter para poder fazer parte da estrutura da Previdência. Né? Qualquer servidor com mais de 5 anos que atendam esses requisitos pode participar da estrutura de governança da Previdência. Atualmente, a estrutura de governança, né, que eu apresentei para vocês, eu sou a presidente já desde 2017, a diretora administrativa, aí a Kátia é diretora desde 2016, a Araceli é diretora previdenciária desde 2017 e a Vânia é diretora financeira desde 2016. Todas nós estamos lá praticamente desde o início da Previdência e nós fizemos a nossa formação em Direito Previdenciário para conseguir fazer o gerenciamento e a compreensão dos nossos atos lá. O diferencial aqui, que tanto a Vânia quanto eu, que fazemos parte do Comitê de Investimentos, tivemos também que fazer uma capacitação específica para investimentos. E qualquer servidor que tenha interesse em participar, o Instituto de Previdência fornece a capacitação, caso tenha interesse. Do Conselho Deliberativo, essa é a composição de 2023. A gente tem um mandato intercalado lá no Instituto de Previdência, para que, quando um conselheiro saia, não troque todos ao mesmo tempo. Né? A intenção é que sempre tenha alguém com conhecimento do Instituto de Previdência, para que não fique dispareado, tenha conhecimento e consiga sempre ter uma cultura previdenciária dentre os membros. Então, aqui está os membros que são titulares e os seus respectivos mandatos. Né? Dessa tela aqui que eu estou apresentando para vocês, a gente já não tem mais como membro a Janaína e a Renata. O Elber pediu licenciamento por contas eleitorais. Aí depois, aqui são os suplentes. Os suplentes não têm fotos, porque eu não os vi e não tive autorização de uso de imagem, então não coloquei. Então, eu não consegui autorização do uso de imagem, então eu não coloquei, mas bem isso mesmo. Aí, dos conselheiros do Conselho Fiscal, são 4 titulares, da mesma forma, representatividade, né, com mandato intercalado, para que, quando um saia, entre outro, e sempre alguém mantenha o conhecimento ali da atividade. E, da mesma forma, os suplentes, eu não tive retorno para uso de imagem, então as telinhas aqui, as fotinhos estão em branco.
E o Comitê de Investimento, que somos nós três, né? Eu, a Vânia e a Débora, que é uma servidora indicada pelo Conselho Deliberativo, também certificada para as questões de investimento. A certificação é obrigatória de acordo com a regulamentação do Ministério da Previdência. Então, nós não temos escolha em não ser certificadas. Ou você é ou você não participa, é bem assim mesmo. A Itupeva Previdência ele tem toda uma fiscalização externa, né? Além da fiscalização interna, a gente também tem a fiscalização externa, que é feita pela Câmara Municipal, pelo Tribunal de Contas, pela Secretaria de Previdência, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Nós respondemos nos mesmos termos que a Prefeitura. Então, o Ministério Público oficia a Itupeva Previdência, Tribunal de Contas fiscaliza a Itupeva Previdência, eles vão lá presencialmente fazer suas auditorias, comum, porque somos autarquia. E o controle interno é pelo Conselho Fiscal e pela Controladoria, interna nossa, que também é segregada da Prefeitura. Então, agora, eu vou começar a falar das atividades de 2023. Depois de ter situado o que é a Previdência, o que a gente, né, como é que é a estrutura, vamos falar das atividades. Então, vamos iniciar com as atividades do Departamento Administrativo. Então, lá no Departamento Administrativo, a gente trata de gestão de pessoal, de tecnologia da informação, contratos, patrimônio e expediente. Todas as informações que eu estou trazendo para vocês hoje estão disponíveis no portal da transparência, lá no site do Itupeva Previdência. Então, se vocês entrarem lá no Itupeva Previdência, no site, previdencia.itupeva.sp.gov.br, entra lá no Google, vocês vão achar todas as informações, todos os relatórios, todos os balancetes, tudo. A gente tenta deixar 100% de tudo que é o mínimo necessário para a compreensão das atividades lá no portal. Então, todo mundo é para ter acesso. Então, a gente tem todos os documentos certinhos lá. E se sempre que tiver uma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente esclarece a dúvida que vier, né, da consulta do documento. Então, está tudo lá no portal da transparência. Eu destaquei aqui para vocês os nossos contratos. Itupeva Previdência, na sua autonomia administrativa, faz as suas contratações próprias, independentes da Prefeitura. Os nossos contratos, eles são poucos, por isso que eu consegui listá-los aqui, né? São 18 contratos gerenciados durante o ano, então foi fácil de fazer a listagem aqui. O primeiro contrato é de assessoria contábil, segundo contrato de prestação de serviço de fornecimento de sistema para o serviço contábil. Crédito do mercado é uma consultoria de mercado financeiro, então dá assessoria para a gente. 5FU, desenvolvimento do site. Universal Prev são aquelas simulações, o recadastramento que os servidores usam, né? O sistema, a ferramenta que o pessoal usa para fazer o recadastramento. A locação do imóvel do Itupeva Previdência. Itupeva tem a sede alugada, não é própria, por diversos fatores. Quando a gente fala em investimento, investir dinheiro, investir uma construção de um prédio próprio não é vantajoso para a Itupeva Previdência, que opta pela liquidez do dinheiro. Não, então, se algum dia alguém quiser questionar e quiser que eu faça uma apresentação, o motivo pelo qual a gente tem a decisão de ter um imóvel locado pela vantajosidade, a gente também faz aí uma apresentação para vocês. Depois nós temos serviços comuns também, né? Internet, linha telefônica, xerografia, monitoramento de alarme, a manutenção de ar-condicionado, assessoria. Esse contrato é um contrato importante, porque são a nossa consultoria que faz a avaliação dos benefícios de previdência. Uma das formalidades da concessão de benefício de previdência, que é ou pensão por morte ou aposentadoria, é um parecer jurídico. E nós não dependemos da Procuradoria do município e temos um contrato com uma empresa especializada em previdência para dar esses pareceres. Então, é um dos nossos contratos mais importantes. Depois, nós temos um contrato com uma consultoria atuarial, que acho que o que todo mundo gosta de saber o resultado final, né? O estudo atuarial, onde vai falar se a previdência tem solidez, se ela está com o seu equilíbrio atuarial, o seu equilíbrio financeiro, conforme manda a Constituição. Nós temos um contrato de perícia médica para todos os servidores que estão em afastamento médico e que têm recomendação de aposentadoria por invalidez permanente, para que a gente faça essa triagem, possa fazer a concessão desse benefício para o servidor.
e depois outros também de administrativos, né? Hospedagem de site, sistema de compensação previdenciária com a Dataprev, fornecimento de energia elétrica e fornecimento de água de esgoto. Aí, no total de gastos com contratos durante o ano de 2023, nós tivemos o custo de R$ 408.161,11. Outras compras que são de dia a dia, corriqueiras ali, compra de água, troca de insumo de informática, uma fonte que quebrou, uma taxa de inscrição de capacitação, essas coisas que são mais corriqueiras, são feitas por dispensa de licitação, e no ano de 2023 teve o custo de R$ 69 mil para a Previdência. Eu trouxe essa tela aqui para vocês para fazer a informação do quanto a gente faz de distribuição de despesa durante o ano, né? A Ituiutaba Previdência, por sua natureza independente, ele recebe, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura, uma taxa de administração. Então, para fazer o gerenciamento de toda essa estrutura, a gente recebe 2,5% do valor da folha de contribuição previdenciária realizada no ano anterior. Então, se pega a folha de pagamentos da Prefeitura e da Câmara Municipal, se verifica qual foi o valor onde se aplicou aquela alíquota de 14%, a hora que você soma todo aquele valor, você aplica a alíquota de 2,5%, e esse é o valor destinado à Previdência, que no ano de 2023 foi de R$ 2.250.000. Para fazer o gerenciamento de todas as questões, a gente teve contratos, folha de ativos, porque os servidores da Previdência são com ônus para a Previdência, então nós não estamos na folha de pagamento da Prefeitura. O ônus é da Previdência. Então, a gente teve a folha de pagamentos, as compras diretas e a folha de conselheiros. Os conselheiros, a partir de 2023, recebem um jeton para a participação nos colegiados. Foi uma alteração na legislação feita ao pagamento de jeton por conta das obrigações e das recomendações feitas pelo Ministério da Previdência de obrigatoriedade de certificação. Então, os conselheiros da Previdência hoje não são meros conselheiros, são conselheiros profissionais. Eles tiveram que estudar, fazer uma prova, serem certificados, ter um diplominha para dizer que eles podem ser conselheiros da Previdência. E por conta dessa obrigatoriedade de capacitação institucional, foi especificado um jeton para eles. Aí, no final de tudo isso, houve todos os gastos, e o Ituiutaba Previdência, porque ele é econômico, ainda conseguiu fazer uma reserva da taxa de administração de R$ 831.000. Então, dos 2 milhões que nós tivemos de receita, nós conseguimos guardar, fazer uma reserva de R$ 830.000. Depois de expediente administrativo, né, para fazer uma evolução de como o serviço no Ituiutaba Previdência está aumentando. Todo ano, quando a gente compara, né, desde quando a gente instituiu a Previdência, a gente percebe que está ano a ano crescendo a demanda no Instituto. Processos judiciais, os primeiros processos judiciais foram em 23, até antes de 2023 nós não tínhamos tido os processos judiciais, reclamações de Ministério Público também, aconteceu tudo em 2023, né? As coisas estão ficando mais acessíveis, o pessoal está vindo mais querer os seus direitos e acaba originando essas discussões fora. Então, a Previdência está crescendo, ela está precisando, né, ajustar administrativamente, mas para entender que cada ano é um pouco mais que vai acontecendo. Agora a gente passa para o Departamento Previdenciário, onde a gente pode falar dos cadastros dos servidores, como é feito o atendimento ao servidor, a questão das perícias, a quantidade de benefícios e o Comprev. De beneficiários cadastrados na Previdência, nós contamos com 1.739 servidores estatutários e 69 inativos. Esses dados são consolidados até 31/12/23. Agora, quase no meio do ano de 24, a gente já chegou aí mais uns 15 nessa somatória toda. É que, como a prestação de contas é de 23, a gente acaba ficando um pouco defasado aí no time, né? Por que a gente acaba demorando? Para a gente conseguir fechar todos os dados, a gente tem que esperar relatório atuarial, que fica pronto em março. Depois do relatório atuarial ficando pronto, eu consolido as informações do relatório de governança,
e depois eu tenho que aprovar o relatório no Conselho Fiscal, aprovar o relatório no Conselho Deliberativo, para depois poder fazer audiência pública. Então, é bem organizado mesmo, por isso que acaba demorando um pouco mais. Aí, de concessão de benefícios, né? Aqui eu trouxe um comparativo com os outros anos, para a gente ver como que está a evolução da concessão de benefícios. Então, lá em 2021, nós tínhamos 15 aposentadorias, e em 22 subiu para 29, e agora em 23 subiu para 54. Esses primeiros anos de trabalho não são anos que a gente consegue levantar muito estatística, porque dobra. Então, é difícil você conseguir ter dados estatísticos, porque de um ano para outro é exponencial o aumento. Mas, com o passar dos anos, a gente vai conseguir entender o comportamento do servidor. O que a gente tem de informação é que muitos mais poderiam ter se aposentado, porque a gente ficou 5 anos ali represado, só pôde se aposentar em 2021, então muita gente ainda pode exercer o direito da aposentadoria, mas ainda não exerceu. Então, a gente vai ver aí nos próximos anos um aumento bem grande de concessão de benefícios e folha de pagamento. De novos benefícios, em 23 foram 30. Então, a gente tem aqui, na evolução, uma parte é de aposentadoria e uma parte é de pensão. No somatório destes, os novos somam 30. Aqui tudo especificadinho quais foram os tipos de benefício que foram concedidos durante o ano. Na folha de pagamentos, de folha de pagamento de aposentados, a gente fechou o ano com 54 aposentados, numa folha de pagamento anual, tá, de R$ 2.040.000. O gráficozinho aqui para a gente ver a evolução de como se comporta, né, a questão. Então, em janeiro de 23, a gente tinha uma folha de pagamento de aproximadamente R$100 mil no mês e fechou o ano com bem próximo dos 200 mil. Então, a gente consegue ver a evolução de como é a concessão de benefícios e o impacto disso na folha de pagamentos. Da mesma forma, as pensões. As pensões, nós fechamos o ano com 15 pensões concedidas. Aí, esse gráfico, o diferencial que ele tem essa pontinha laranja aqui, que é para diferenciar o Poder Legislativo do Executivo. Mas o somatório, a folha de pagamento é uma só. Aí tá, tem a folha de pagamento e como que a gente faz o custeio desse pagamento, né? Porque a função do Itupeva Previdência é dar aposentadoria e conceder as pensões. E como que a gente faz para poder fazer o pagamento disso, né? Então, a gente tem todo um plano de custeio. O nosso plano de custeio, ele é formado pelas contribuições previdenciárias dos servidores públicos, as contribuições previdenciárias patronais, que são pagas pelo governo, né, tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara Municipal, as contribuições previdenciárias dos beneficiários. Nesse ponto, a gente não tem nenhum ainda, porque o que fala aqui? Que vai ser descontado daquele que receber um benefício acima do teto do regime de previdência. Uma ressalva, nós temos um servidor que recebe acima do teto. Depois, os rendimentos da aplicação das aplicações financeiras e as compensações previdenciárias entre os regimes. Como nós tivemos a nossa vida praticamente funcional inteira vinculada ao INSS, a gente vai fazer uma compensação previdenciária entre regime próprio de Itupeva e INSS. Como que está estruturado o nosso plano de custeio, né? Então, hoje o nosso plano de custeio ele é uma segregação de massa. Então, o total de servidores ele é dividido em 2 grupos. Um grupo de servidores que ingressaram até 30 de 4 de 2019, onde a gente intitula esse plano de plano financeiro, que é um plano onde a parte contábil dele é de repartição simples. E depois, um plano previdenciário, que são os servidores que ingressaram no serviço público após 1º de maio de 2009, que este, sim, é um plano capitalizado. Então, a gente faz essa divisão e isso tem impactos atuariais, que mais para frente eu vou mostrar para vocês. É importante também destacar as alíquotas aqui, né? No plano financeiro, é aplicado a alíquota tanto para o ente quanto para o servidor de 14%, que é a mínima possível. Pela legislação, né, a Constituição Federal fala que a gente tem que seguir a alíquota, a mínimo da alíquota aplicada para o servidor federal. Então, 14%. E o plano previdenciário, ele tem para o servidor 14% e para o ente 15%.
Depois, para a gente chegar nessas alíquotas, tem todo um estudo atuarial. As alíquotas elas são determinadas no estudo atuarial. A gente tem uma contratação de uma assessoria técnica com um grupo de atuários que eles desenvolvem toda uma sistemática de cálculo que eles utilizam, que eles chamam de hipóteses atuariais. Essas hipóteses atuariais são essas que estão nesse quadrinho aqui que eu trouxe para vocês. O que influencia nesse cálculo? O que faz com que ele tenha uma variação? A quantidade de mortalidade da tábua do IBGE, ele verifica lá qual que é a idade, mais ou menos, que as pessoas estão morrendo, qual que é a idade que as pessoas estão nascendo. Eles vão vendo várias situações para fazer a composição de todo o cálculo para chegar naquele resultado de 14%, 15%. Então, eles veem aí o crescimento da remuneração do servidor, o crescimento dos proventos, a taxa de juros atuarial, a idade da entrada do servidor, a idade de aposentadoria mais ou menos programada, a composição familiar. Então, tem uma série de situações que ele coloca nas variáveis do cálculo atuarial para chegar naquela alíquota lá. Como que é a nossa composição de massa aqui? Então, aqui a gente tem a composição tanto do previdenciário quanto do financeiro, onde a gente consegue entender que a quantidade de servidores que estão influencia se é feminino ou se é masculino, a média de remuneração, a média de idade do servidor. Então, quanto mais nova é a média da idade do servidor, mais rentável é o plano. Isso quer dizer que a gente tem uma população de servidores mais jovem e que ela vai demorar mais para se aposentar. Aí a gente começa a perceber as diferenças do plano previdenciário para o plano financeiro. No plano previdenciário, a média de idades, vou pegar aqui a primeira linha aqui, 43 anos para mulher e 42 anos para homem. No financeiro, que é o pessoal que entrou antes, a média de idade é quase 9 anos de diferença para um para o outro. Ou seja, o pessoal do financeiro é mais velho. O que isso significa? Que eles vão contribuir menos para o plano. Nessa contribuição menor, faz com que o quê? Isso influencie nos aportes finais. Aí eu vou chegar num momento um pouquinho mais para frente para falar melhor sobre isso. Então, aqui é mais para mostrar o que a gente se preocupa quando a gente fala de atuarial. Então, a divisão dos grupos dos funcionários e o quanto isso impacta na projeção futura do quanto vai custar isso para o Instituto. Aqui o resultado atuarial. Essa tabelinha eu achei bem legal para mostrar para vocês, porque toda vez que eu venho aqui fazer uma audiência pública, a gente fala do déficit, da probabilidade de faltar recurso, da necessidade de fazer aportes futuros. Todo ano é um susto para a gente quando a gente recebe o cálculo atuarial lá, a gente fica super preocupado, porque o atuarial chega e fala assim para nós, daqui 8 anos vocês vão começar a ter um déficit. Olha, daqui 8 anos vocês vão ter um déficit. E eu estou lá na Previdência há 8 anos ouvindo que daqui 8 anos nós vamos ter um déficit. Então, eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês, que é uma evolução atuarial dos últimos 3 anos, onde mostra que as coisas estão indo bem. Tem, sim, essa preocupação daqui a alguns anos, mas hoje a gente tem um superávit no previdenciário e a gente não teve aumento no financeiro, que é onde a gente se preocupa mais. Então, é para mostrar a evolução dos últimos 3 anos, onde as coisas estão lineares. Apesar de ter a situação do futuro, hoje as coisas estão lineares. Aí lá, a avaliação atuarial é as suas alíquotas, Aí o que o atuário pega? Ele pega a folha de pagamento da prefeitura. Então, se a gente somar essa primeira linha aqui, é ente federativo, tanto do previdenciário quanto no financeiro, a gente vai chegar ao valor final do quanto a prefeitura pagou de folha de pagamento para o servidor durante o ano. Da folha de pagamento, não, da folha de contribuição do servidor. Aplique-se as alíquotas e se chega num valor esperado de contribuição previdenciária. Ou seja, a prefeitura tem, para manter o equilíbrio financeiro da Itupeva Previdência, que repassar estes valores indicados pelo atuário. Então, para que a gente tenha longa vida e que a gente tenha essa segurança de equilíbrio financeiro e atuarial,
quando o atuarial apresenta essa tabela, a gente tem que, ao final de 12 meses, ter a garantia que nós recebemos este montante, para que no ano que vem a gente não tenha surpresas. Essa é a tabela que, para mim, é a mais temida. Então, o que fala essa aqui? É todo o fluxo atuarial, financeiro e atuarial do cálculo. Então, lá no previdenciário, ele fala do exercício. Então, essa primeira coluna ele coloca lá 24, 25, 26 e 27, sucessivamente. Depois, ele coloca as novas pensões, as novas aposentadorias. O que ele fala aqui? Então, que em 2024 se espera que haja 5 novas pensões e 72 novas aposentadorias. E que isso vai gerar um custo para o Itupeva Previdência no valor de R$ 362 mil. A receita estimada é de 23 milhões, a despesa previdenciária é de 2 milhões, o resultado previdenciário é de 20 milhões, é um menos o outro. E o saldo financeiro é o 147. Esse 147, ele chega quando ele pega o dinheiro que já tem em conta e desconta o valor que ele está estimando atuarialmente. E ele vai fazendo essa projeção ano a ano. Então, ele põe aqui 25, quantas pensões, quantas aposentadorias, e vai fazendo isso e comparando com o saldo financeiro que é para ter em conta. Aí, quando ele chega lá em 2040... pensando nesse pessoal previdenciário, a gente percebe que lá no resultado previdenciário, que é na penúltima coluna, a gente começa a ter um sinalzinho de menos ali. Esse sinalzinho de menos é o quê? É o alerta. Vai faltar esse dinheiro nesse momento, em 2040? Não. Por que não? Porque essa conta está sendo feita com o valor real de caixa hoje. Lá em 2040, o valor de caixa será outro. O ano que vem já será outro. Essa estimativa é feita com o real de hoje projetado a futuro. É uma questão previdente, porque nós somos previdência. Isso no previdenciário. Então, aonde que começa a luzinha vermelha, a laranjinha do previdenciário? Lá em 2040. Quando a gente vai para o plano financeiro, já fica um pouquinho antes, a luzinha laranjinha lá, já é 2035, que é quando eu falei lá, cada ano eu ouço que é 8 anos, né? É mais ou menos assim, continua. Então, porque todo ano o patrimônio cresce e todo ano as obrigações vão se alongando também. Então, o plano financeiro, a luzinha amarela começa lá em 2035. Vai acontecer a falta de recurso lá em 2035? Não necessariamente, porque a gente tem investimentos, a gente tem rentabilidades, a gente tem uma série de coisas que podem acontecer nesse meio do caminho que façam com que esse resultado seja diferente o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Então, a Previdência ela tem que ser acompanhada de perto anualmente. Depois a gente passa aqui para o Departamento Financeiro. Departamento Financeiro, a gente fala de questões mais técnicas de planejamento, orçamento, contabilidade e investimentos. Na parte de receitas, a gente foi feito para 2023 um orçamento de R$ 34.305.000 e nós fizemos uma arrecadação de 33 milhões. Na valorização de investimentos, nós tivemos uma valorização de 24 milhões. Então, de tudo que a gente teve de patrimônio dentro do ano de 2023, além da receita arrecadada de contribuição previdenciária do município, nós também recebemos, consolidamos uma valorização de investimento de 24.500.000. E aí fechamos o ano, uma vez que nós já tínhamos em caixa 149 milhões, 207 milhões de reais para a segurança futura dos servidores. De receitas, um quadrinho comparativo em relação aos outros anos, que é o orçado para o realizado. A gente consegue perceber que é sempre bem pertinho ali, né? Do que a gente orçou, do que realizou, uma variação que não é tão exponencial, é uma variação que não teve impacto no resultado final. De despesas, aí entra um pouquinho daquilo que eu já havia comentado da taxa de administração. O que foi acrescentado aqui foi os custos com pensão e aposentadoria. Então, aqui, eu não trouxe o valor estimado de despesa do orçamento,
porque ele é irreal. Nossa forma de fazer o nosso orçamento é a expectativa de todos aqueles servidores que possam vir a se aposentar. E a gente tem essa expectativa que 200 servidores venham se aposentar. Então, a gente tem que ter no nosso orçamento a possibilidade de contemplar todos eles. E são valores na casa de 20 milhões. Só que na hora que a gente vai realizar, a gente realiza muito menos do que isso. O Tribunal de Contas, quando vem nos fiscalizar, ele mesmo questiona a gente por que a gente não fez toda a execução orçamentária nas despesas. E aí, todo ano, a gente tem que colocar para eles. Porque o orçamento é feito com uma previsão de que todos venham se aposentar e eles não exerceram o seu direito. Mas é algo normal em questões de previdência, não é nada fora do que se é esperado. Dos parcelamentos, né? Itupeva Previdência fechou o ano com 2 parcelamentos referentes a débitos de 2020 e parcelamentos débitos do exercício de 2023. Do exercício de 2020, foram competências de suspensão realizadas através de projeto de lei por conta do período da pandemia. Então, no período da pandemia, foi feito um projeto de lei autorizando que a Prefeitura deixasse de fazer os seus repasses previdenciários por conta do estado de calamidade que tinha na época. Aí, no ano seguinte, eles fizeram o parcelamento disso em 47 parcelas. A aprovação dos parcelamentos ela é condicionada ao aceite do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, nesta oportunidade, ela autorizou o parcelamento até o último dia do mês do mandato daquele governante que tinha feito o débito. Foram bem prudentes nesse caso. Da mesma forma, no exercício de 2023, houve um atraso de contribuição patronal, também foi liberado pelo Conselho Deliberativo nos mesmos termos. Então, a gente fechou aí o ano de 2023 com 2 parcelamentos. O valor devido na somatória dos 2 parcelamentos fica na casa dos 14 milhões e o amortizado até 31 de dezembro foi de 62% e 73%, que é na casa aí dos seus 8 milhões e 800. Esses parcelamentos hoje estão sendo cumpridos corretamente, né? Teve uma recolocação do parcelamento de 2023, aí na prestação de 2024 eu conto para vocês. Mas está tudo sob controle também. Então, a Prefeitura tem, neste momento, feito os pagamentos necessários para a Previdência. Sobre os investimentos. Os investimentos, acho que é a parte mais delicada do Instituto de Previdência, né? Requer muita dedicação para conseguir fazer o entendimento. Não sei se ficou muito legível os dados aqui, mas essa é a nossa consolidação de resultados do mês. Então, aí tem mês de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Aqui, nós na primeira coluna, depois do mês, a gente tem o saldo inicial de cada mês. Então, janeiro inicia com 144 milhões, fevereiro inicia com 148 milhões e assim sucessivamente. As aplicações realizadas são movimentações de carteira, não são dinheiros novos. São aplicações, movimentações de carteira, tanto aplicações quanto resgate. Então, a gente tem tudo, na verdade, aí no meio. As movimentações e os dinheiros novos, para ter o saldo final do mês, que é a quinta coluna. Então, a gente começa o mês com 144 e termina com 148. Começa com 148 e termina com 149, e assim vai. Depois, na coluna seguinte, a gente tem os retornos mensais. Os retornos, o que ele é? Ele é a rentabilidade daquela carteira como um todo, quanto aquele patrimônio investido surtiu de resultado naquele mês. Sempre comparando com a meta necessária que a gente tem que ter. A Previdência trabalha com uma meta atuarial para que a gente consiga casar todas as informações, o financeiro, o atuarial. Então, a gente trabalha perseguindo uma meta, que em 2023, foi o IPCA mais 4,98, 4,78. Então, aqui é o descritivo de todo mês. Então, como foi o retorno mensal de cada mês? Aqui a gente percebe, que está até em vermelhinho aqui, o mês de outubro. O mês de outubro nós tivemos uma desvalorização, um deságio de carteira de 0,73%,
e que ele foi recuperado depois. Então, ao final do ano, a gente teve uma rentabilidade positiva no carteira final. Algumas pessoas pegam o nosso relatório de investimento lá, todo mês a gente publica no site um relatório de investimento detalhado, onde tem todos os fundos de investimento, todas as instituições bancárias que a gente faz os aportes, todo o cumprimento da política de investimento, toda a aderência da carteira, tem tudo detalhado lá. Aí eles pegam um determinado produto e vê que aquele produto, naquele mês, deu negativo. Aí eles já ficam nervosos. Confesso que nos primeiros dias de previdência eu também achava que, nossa, estava perdendo dinheiro. Não é isso que acontece. É uma desvalorização comum e que depois ela se estabiliza. Quando a gente pensa num produto, a gente pode trazer para a nossa realidade e pensar quando a gente compra um terreno. Acho que fica real para todo mundo, né? Então, a gente compra um terreno, aquele terreno foi comprado por R$100 mil. Legal. Então, esse ano, esse terreno foi comprado por R$100 mil. No ano que vem, eu posso vender aquele terreno por 110. Ele está valendo 110. Mas aconteceu alguma coisa, no mês seguinte, no ano seguinte, aquele terreno só consigo vender por 90. Quer dizer que porque eu posso vender por 90, eu perdi os 10 do primeiro investimento que eu fiz? Não, é só eu não vender. Fico lá com ele. Imagine se acontecer um vendaval, uma tragédia, e desvalorizar um bem. Ele vai ficar desvalorizado, mas aí você vai lá, você corrige, você reforma, ele vai valorizar novamente. Enquanto ele está lá parado na carteira e não executa nenhum prejuízo, a gente espera ele valorizar, e a hora que eu valorizar, ele vai consolidar a carteira de uma forma positiva. Então, faz parte do jogo vocês verem os vermelhinhos nas carteiras. O que não pode é ter os vermelhinhos nos balanços contábeis. Aí lá é execução de... Aí a gente está consolidando perda, isso que não pode. Mas nessas movimentações de mercado financeiro, esse é o pensamento. Então, eu tenho uma situação, eu tenho um bem, ele vale tanto. Eu posso vender ele para mais, ou eu posso vender ele para menos. Não é porque eu posso vender ele para menos que eu vou vender. Então, se eu não vender, eu não estou consolidando prejuízo. Esse é o pensamento. Então, no ano de 23, a gente teve o cumprimento da meta atuarial. Então, foi um ano muito bom de investimentos. Um ano ruim para o país, né, que a taxa de juros estava super alta, uma Selic super alta. E a Selic alta faz com que os investimentos de curto prazo tenham uma rentabilidade muito boa para o Instituto de Previdência. Então, acaba sendo o inverso, né? A gente tem um custo maior na vida, mas os investimentos profissionais no trabalho acabam rentabilizando mais. Com a redução da taxa de juros, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir perseguir a meta. Então, mas estamos acompanhando a situação para ver o que vai acontecer. No ano, a gente teve aí o acumulado de 22 milhões para fazer a composição da carteira de rentabilidade positiva. Depois do Tribunal de Contas, né? Como no comecinho da noite eu falei para vocês que nós éramos fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Então, todas as nossas sentenças de contas de todos os anos, com exceção da de 2022, já foram publicadas com aprovação da contas, com recomendações e ressalvas, mas foram aprovadas. Quais são essas recomendações e ressalvas? São questões administrativas, de regularidade de dados de Aldesp e a exigência de realização de concurso público pela autarquia. Então, se vocês observarem todas as sentenças lá, o Tribunal de Contas faz 6 anos que coloca na sentença que nós temos que formar quadro de servidor próprio. De 2020, a sentença ainda não saiu, o processo está suspenso lá. Esse processo das contas de 2020 foi o que originou a ação de declaração de inconstitucionalidade de migração de regime jurídico. A ação já foi declarada improcedente, já tem trânsito e julgado. Falta juntar no processo agora a informação que esse processo judicial já foi concluído, para que as contas do Instituto venham a ser julgadas, né? Regular ou com recomendações e ressalvas também. A de 22 saiu agora em 24, nos mesmos termos. Então, a gente também já tem a aprovação das contas de 22, que foi aprovada em 24. E estamos aguardando a auditoria de 2023, que aí ele vem agora aí entre os meses de julho, agosto, para fazer a auditoria das atividades de 2023.
E esta apresentação é uma das coisas que ele vai fazer um check lá, se nós fizemos ou não, a prestação de contas para os segurados. No começo também falei para vocês que nós temos todos um regramento de atividades, nós sabemos tudo o que nós vamos fazer, é tudo planejado, tudo com plano de ação. Trouxe aqui para vocês quais são os nossos objetivos em plano de ação para 2023, quais eram as nossas obrigatoriedades de trabalho, para que a gente tivesse a manutenção dos nossos certificados de gestão. O Ministério da Previdência tem um programa chama Progestão, onde ele tem vários itens, salvo engano, são 21 itens de governança, onde nós temos que cumpri-los para mantermos a nossa certificação, até mesmo para que a gente consiga manter os nossos limites de investimento. Se nós perdemos a nossa certificação no Progestão, a nossa política de investimentos tem que ser toda reformulada, porque os limites impostos pela Secretaria de Previdências diferem se você tem ou não esse certificado. É quase um selo de ISO 9000, esse Progestão. E aí a gente tem várias métricas de como a gente faz até para a gente entender se a gente cumpriu ou não o nosso plano de ação. Tudo isso está lá bem especificadinho no relatório de governança, item por item, meta por meta, e a justificativa, se a meta foi cumprida integralmente, se ela foi parcialmente, e o que precisa fazer para a gente melhorar a atuação de governança do Instituto. De regularidade previdenciária, a gente mantém, né, o nosso CRP vigente. Quando a gente cumpre com todas as nossas obrigações, quando a gente cumpre com todas as nossas funções, a gente tem um checklist lá do Ministério da Previdência, onde a gente tem a consolidação da regularidade através desse documento. Esse certificado de regularidade previdenciária, ele se equipara à CND do INSS, da Receita Federal. Então, ele tem o mesmo peso da CND quando a gente fala para o município em relação a convênios, transferências, essa questão. Então, é tão importante quanto o município também não pode perder. E concluindo, nós temos que, em 2023, nós cumprimos a meta atuarial, nós tivemos um superávit contábil, a gente conseguiu fazer a nossa renovação do CRP de forma administrativa, encerramos o ano com regularidade fiscal e previdenciária, com todas as contas, com investimentos, tudo auditado e concluído. Então, essas eram as informações, de uma forma geral, claro, né? E que estão detalhadamente lá no relatório de governança. Se alguém estiver assistindo em casa e quiser depois entrar em contato conosco lá na Previdência para tirar alguma dúvida, a gente está lá à disposição. Mais detalhes também, se alguém tiver interesse em participar da estrutura de governança, é só procurar a gente lá, que sempre tem alguém que desiste do conselho, a gente tem que fazer uma reposição. É interessante que a maioria dos servidores se interessem, queiram participar, queiram entender, porque é o nosso futuro, né? Então, era isso. Senhor Adriano, tem alguém inscrito pelo chat da Câmara? Alguma pergunta? Não? Também não tem ninguém inscrito no plenário. Antes da gente encerrar, que eu sei que você falou muito correndo, eu até fiz a colocação ontem e vou reiterar hoje, de uma maneira em que me passaram, não sei se, né, eu também não entendo muito, tem questões de cálculo e etc., que não está dentro da minha ciência. Me questionaram, já tem uns meses, 2, 3 meses, não me recordo agora, que eu vi que você colocou as apresentações, havia meses em que no aporte dos investimentos, exemplo, eu vou investir tantos % em ações, aí eu perdi, né, porque esse dinheiro ele rende, vocês vão aplicando, eu sei de todo o cuidado, eu vi da capacitação, eu vi que foi auditado, a gente viu que está dentro de todas as legalidades. Mas o questionamento do servidor, para mim, foi esse, olha, tinha uma coluna lá, inclusive ele imprimiu para me mostrar, e que foi aportado e perdido mais naquelas ações do que o valor que a gente paga como servidor, que é recolhido da nossa folha de pagamento durante um ano todo. Sim.
Então, será que se a gente deixasse de recolher, ou será que se a gente colocasse num outro lugar não ia render mais? Porque ainda tem a dúvida de que pode ser que lá na frente o aposentado venha a ter que recolher novamente. Então, será que está sendo o aporte é o garantidor? Porque a gente olha aqui esse valor, e ele me mostrou, eu falei, nossa, perdeu tudo isso. A gente sabe que no investimento você perde muito, né, bolsa, ação, não sei direito como que se diz, mas ficou esse questionamento, né? E também não sei se eu soube transmitir corretamente. E eu, do lado de cá, enquanto ouvindo os servidores e como vereadora, eu gostaria de saber se tem aquele fantasma, mesmo da gente, no final de eu me aposentar, por exemplo, eu ter que voltar a recolher. Se essa saúde financeira me garante, eu vi aqui que mais mulheres do que homens se aposentam, né? A gente tem uma quantidade maior de mulheres, tem uma expectativa já de pessoas à porta para se aposentar agora nos próximos anos, não tão longe. Como é que está isso? Então, os investimentos, eles variam muito mesmo, porque depende muito de fatores externos. Então, quando o servidor vai lá em determinado mês e vê um resultado daquele mês, aqueles investimentos ele é o resultado de todo o cenário político, econômico, tanto nacional quanto internacional, que geram os efeitos nos investimentos. Pode ser que aquele mesmo investimento, que neste momento que ele viu que deu lá uma rentabilidade negativa de forma expressiva e ele se assustou, pode ser que num outro mês, de acordo com toda essa variação macro, que eles falam, né, macroeconômica, seja o mais positivo de todos. Porque o investimento, o que a gente faz lá? A gente tem uma política de investimento onde... eu vou... Não sei se você me permite, eu abro aqui a política num... ele não colocou os meus. Então, é assim, a gente tem lá vários segmentos de atuação. Então, a gente atua no segmento de renda fixa, atua no segmento de renda variável e atua no segmento do exterior. Então, a gente divide todo o nosso patrimônio nos 3 segmentos. Então, no renda fixa, 70%. No renda variável, a gente está com 18%, mais ou menos, e o restante no exterior. A gente tem uma rentabilidade de uma forma em cada uma. Por quê? Não dá para a gente parar e aplicar todo o dinheiro em um único segmento, porque, de repente, acontece alguma coisa e aquele segmento vai mal. Então, a gente tem que ir diversificando. Dentro da renda fixa, ainda tem mais subcategorias. E dentro da renda variável também temos subcategorias, que seriam ações ativas, multimercados, small caps, dividendos. A gente tem várias subdivisões. Na renda do exterior, a gente tem BDR, tem outros tipos de investimentos que são Bolsa Americana, S&P, então vários. Cada um tem a sua peculiaridade. Renda fixa, a mesma coisa. A gente tem título público, fundos de vértice, crédito privado. Então, são muitos tipos de produtos e cada um se comporta de uma forma num todo. Então, para a gente pensar no todo, a gente assusta quando às vezes a gente vê o resultado, mas se eu colocar tudo num lugar só, eu fico muito vulnerável. Então, é colocado o que eles falam, a diversificação nas cestas de ovos. Não coloque todo o dinheiro no mesmo lugar, porque você pode ter um prejuízo de uma vez. Então, o que acontece? Esse que deu negativo naquele mês foi compensado pelo outro que deu mais. Esse que deu negativo esse mês vai dar positivo e um outro vai dar negativo. Então, eles ficam se compensando por isso, porque são vários segmentos, vários subsegmentos, para que a gente tenha um resultado final. Porque a aposta, se você colocar todo o dinheiro num lugar só, se der algum problema, é o todo que deu problema. Agora, quando você diversifica, você amplia, você possibilita que aconteça algo, porque tudo é imprevisível. É imprevisível quando vai acontecer o corte da taxa de juros, é imprevisível o que o governo federal vai fazer de políticas públicas, é imprevisível uma catástrofe no Rio Grande do Sul, que aconteceu lá, mas impactou nos nossos investimentos aqui. A Bolsa, né, os Estados Unidos não fez a redução da taxa de juros esperada dele e impactou para nós. Então, tudo que acontece no mundo impacta nos nossos investimentos. Então, a gente não pode, seria aí sim
contra, né, a boa governança você colocar tudo num lugar só. E quando você faz essa distribuição, você permite que esse foi mal esse mês? Foi, mas os outros compensaram esse e o resultado final foi positivo. Então, eu sei que é ruim, a gente também não gosta. Eu adoraria que todos estivessem positivos, mas é impossível, porque senão todos estaríamos milionários, né? Espero que eu tenha conseguido aclarar. Deu para entender, sim. Bom, eu acho que não tendo mais o que colocar, a gente pode dar por encerrada. E te passo a palavra para finalizar. Eu agradeço, mais uma vez, a recepção do Itupeva Previdência na casa e fico à disposição, né, para quem vem assistir futuramente a apresentação, nos procure para tirar as dúvidas, principalmente de investimentos. E quando a gente publicar lá na Previdência as capacitações, que a gente também faz capacitação para servidor sobre investimento, até para a gente conseguir construir uma mentalidade previdenciária, uma cultura diferente, né? Que as pessoas participem, se instruam, e estamos lá. Acho que é só. Obrigada, doutora.